Schiaparelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha? Um podcast sobre viagem e outras coisas mais, que nessa terceira temporada tem um foco total em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, como na música do Caetano, é como o mundo todo. E quanto mais eu vivo nessa cidade, mais eu vejo que aqui tem muito, muito, muito assunto. Então, ao longo das próximas semanas, a gente vai ouvir sobre diferentes aspectos da vida de São Paulo com quem vive aqui. E quem está comigo aqui hoje é a Letícia Sabino, que é urbanista, administradora de empresas e é uma das pessoas à frente do projeto Sampapé. Falei certo, Sampapé? Falou. Falei não direitinho. É samba no pé. Samba no pé? Já rolou samba no pé? Já rolou muito. As pessoas procuravam, a gente via a busca no site, samba no pé, e chegava na gente. Acho que era uma decepção, mas... Então, porque vocês têm dois canais principais de comunicação, três, né? Vocês têm um Facebook, um Instagram, que passa bastante coisa, e vocês têm um site. Isso, mas Facebook é o mais ativo. É o mais ativo? É. As pessoas continuam lá no Facebook, né? Você que está ouvindo a gente, então, você pode já procurar no Instagram, @sampapésp, no site sampapé.org e no Facebook é o quê? Sampapesp. Sampapesp, tá? Sampapésp. Enquanto a gente está falando, você pode já ir olhando lá para entender direitinho do que a gente está falando. Mas, aproveitando que você está aqui, é melhor que você mesma defina. O que é o Sampapé? Tá. O Sampapé é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente começou como um coletivo que a gente trabalha para melhorar a experiência de caminhar nas cidades. Então, a gente tem um foco em mobilidade urbana, mas entendendo o caminhar como a centralidade, a forma mais importante em que a gente interage e está na cidade e encontra, enfim, as pessoas. E então, atuando desde defender essa forma de se deslocar até de uma forma mais lúdica, como promover uma caminhada em que as pessoas aproveitem mais o espaço público, aprendam da cidade, enfim, num ritmo mais desacelerado. Vejam onde estão andando, né? A gente vai falar sobre isso, mas essa coisa de usar a cidade muito a pé é um conceito bem europeu, né? Então, acho que assim, na teoria Sim. Mas na verdade, na prática, ele é mais latino-americano do que europeu. Porque, que a gente na América Latina tem mais essa cultura de rua, de comer na rua, comida de rua, de estar mesmo no espaço público. E diferente do que a gente pensa, por mais que, enfim, na Europa, alguns outros países, a gente conhece casos ou vê que a estrutura é bem melhor. No Brasil, caminha-se mais do que nas cidades europeias. Então, isso você está falando com, assim, muita certeza. Vocês têm dados sobre Sim, isso. claro. Que maravilhoso. Esses dados, eles vêm de onde? Eles, em São Paulo, vêm do metrô. Tá. O metrô faz uma pesquisa que chama Origem e Destino. Eu vi muito no metrô aqui em São Paulo, tem um cachorrinho labrador, tá. É que ela acontece a cada 10 anos. Tá. E aí, essa última foi a do cachorrinho, convidando as pessoas. Até porque é uma pesquisa que ela é feita porta a porta, então tinha essa coisa de as pessoas receberem o pesquisador em casa. E a pesquisa mais importante que a gente tem, como as pessoas se deslocam na cidade. E essa pesquisa, historicamente, sempre apontou que as pessoas, né, em São Paulo se deslocam majoritariamente a pé. Isso, no dado do metrô, ainda é exclusivamente a pé. São pessoas que não pegam nenhum outro modo de transporte. Então, de casa para o trabalho, de casa para o estudo, fazem 100% do trajeto a pé. Tem uma média de quantas horas as pessoas caminham por dia? Tem, mas na verdade a média... ela é representativa, mas a gente chega a ter deslocamentos de 8 quilômetros, que claramente a gente também entende que tem muita gente que se desloca 8 quilômetros dá aí umas 2 horas andando. Um pouco mais Tá. até. Depende de muitas coisas, depende do terreno, do ritmo da pessoa, tá. Exato, mas que são deslocamentos que a gente fala, enfim, que são por falta de escolha. A gente até, enfim, nas cidades brasileiras se caminha mais, não porque as pessoas escolhem caminhar, mas porque é o modo que consegue chegar nos lugares, ou, enfim, até por um custo do outro modo de transporte. E, além disso, as pessoas que se deslocam de transporte público para chegar, né, na primeira estação e sair da última vão caminhar também. Uhum. Então, considerando isso, a gente tem 60% dos deslocamentos diários com algum trecho a pé, todos os dias na cidade. Então, é a maioria das pessoas que estão nas ruas se deslocando. Será que São Paulo é menos carrocrata do que a gente imagina? Então, é isso que a gente, né, enfim, tenta discutir um pouco, que quem usa carro é uma minoria. Né? E mesmo assim tem carro beça, hein, na rua. Ainda tem carro beça. Quem usa carro todos os dias, né? Porque também tem muita gente que tem o carro, mas nem consegue usar todos os dias.
por custo ou pelo trânsito mesmo acaba desistindo, mas continua tendo. Então a gente chega naqueles números assustadores de mais de 7 milhões de carros na cidade registrados. Mas por mais que seja uma minoria em quantidade, são as pessoas que têm, enfim, mais voz, formadores de opinião pública, que ditam toda a questão cultural, que planejam a cidade. Então, que no mandam fundo, na cidade. Exato. Quando eu falei da coisa dessa coisa de andar mais pela cidade ser um conceito muito europeu, eu falei meio ironicamente, mas tem um fundo de verdade. Acontece que essas cidades que são muito antigas, a gente não tinha, né? O Brasil era o que era antes da invasão dos europeus. E lá já se tinham cidades. Essas cidades não tinham carros, essas cidades eram para pedestres e, sei lá, cavalos, carroças. Então, quando a gente vai para a Europa hoje, a gente vê esses centros de cidade que são muito antigos e que meio sobreviveram à invasão dos automóveis, assim. E as pessoas continuam usando a pé. Lisboa é muito assim. E, enfim, São Paulo é uma cidade que cresceu muito no período da industrialização e ela já foi pensada para carros, que não eram como os carros de hoje. Óbvio, mas já eram veículos. A gente teve, digamos que essa desvantagem, acho que na América Latina, que bem o momento de desenvolvimento, né, de investimento nas cidades, foi o momento em que se considerava que o carro era o rei absoluto, símbolo do futuro, da independência, as cidades iam funcionar como máquinas. E aí, por isso que a gente começa a ter uma construção que focada em viadutos, em velocidade, em espraiamento da cidade. Péssimo para andar. Péssimo, exato. E aí, por isso, agora a gente tem que fazer mais coisas para corrigir isso. Né? A gente tem um gap aí, sei lá, maior. Mas é legal que você falou dos centros das cidades europeias, porque as nossas cidades brasileiras, as mais antigas também, a gente tem os centros mais caminháveis, né, que a gente fala. Então, mesmo São Paulo, que passou depois por um projeto nos anos 70, que na época foi muito estranho, porque era uma época ainda de exaltação do carro, de virar calçadão todo o centro, mas como ele também tinha sido desenvolvido um pouco anteriormente, as ruas já eram mais estreitas, a escala já era, né, mais agradável para se deslocar a pé, você tem acesso a tudo, uma distância caminhando. Então ainda a gente tem alguns exemplos, acho que dessas centralidades, mesmo em São Paulo, assim. A própria Largo 13 de Santo Amaro, que também era antigo, ele tem um pouco essa dinâmica, mas depois para a escala da cidade. Né? Que se a gente vai visitar os centros de outras cidades, de outras capitais brasileiras, cidades históricas do Brasil, Salvador, o centro de Paraty, o das cidades de Minas Gerais, de Olinda, não tem nada a ver com o centro de São Paulo, são outros tipos de centros, são cidades muito mais antigas, né? Sim, são outros momentos, mas elas também é porque, enfim, a gente tem uma questão nessas cidades bem complexa dos pavimentos, que normalmente são tombados, então as pedras de Paraty, por exemplo, que são super emblemáticas, vai para ser um lugar... E são problemáticas pra caramba. Quem mora ali no centro histórico, você perguntar, tipo, pode trocar essas pedras? A pessoa falar, tipo, pode, sim. Pode, pelo amor de Deus. Por favor, troca. As pessoas têm raiva, até porque eu acho muito curioso, né, pra gente que tem essa perspectiva de caminhar, lá você olha assim, 2 quadras, é logo ali. Demora um tempão. Porque você tem que se equilibrar nas pedras, enfim, olhar muito bem pro chão e ao mesmo tempo você quer olhar pra cidade, então... Não, e pra quem tem mobilidade reduzida ou pra quem é idoso, super problemático. É inacessível, né, na verdade. E aí existe... Mas tudo bem, é histórico. Deixa histórico, lá. Mas então é um pouco esse equilíbrio, né? Tipo, a escala é incrível para quem caminha, né? Eu digo assim, a proximidade das casas, o tamanho da rua, mas o pavimento não corresponde, né? Então a gente tem, às vezes, essas discrepâncias. Mas então, a gente saiu falando loucamente e no final a gente não definiu o que é o Sampa Pé. Está aqui faz um tempão falando de andar a pé e centro de cidades históricas, não sei o quê, e São Paulo nos anos 70, mas o que é, assim, em um tweet, o que é o Sampa Pé? Meu Deus, um tweet. O tweet aumentou de 140 para 280 caracteres, então tá mais fácil. Não, acho que eu falei que é um pouco isso, é uma iniciativa para melhorar a experiência de caminhar nas cidades. Perfeito. Um tweet, se for um tweet, E assim, você começou esse projeto junto com quem? Você tá desde o começo do Sampa Pé. Eu comecei esse projeto em 2012, na época com outras 3 pessoas que, enfim, se tocaram um pouco com esse tema de provocar e promover experiências na velocidade do caminhar, que agora já nem fazem mais parte do projeto, seguiram outros rumos, porque no início o projeto ele tinha uma perspectiva mais cultural mesmo, assim, de como a gente, a partir de resgatar a história dos bairros,
promovia esses passeios a pé, né, e conectava as pessoas com a cidade. Mas bem nesse início, a gente teve uma convivência muito forte com o movimento cicloativista na cidade, que já estava demandando várias pautas urbanas de espaço, né, de velocidade, de diversidade de se deslocar. E foi quando eu tive esses acesso a essas informações que agora, né, eu falo com tanta precisão de que as pessoas caminham mais. Mas é muito bom saber que tem dados sobre isso, assim, porque eu chutaria que não. Não, exato. Que as pessoas são super dependentes de carro. Eu também tinha essa visão, então conhecer esses dados foi super importante até para falar, opa, mas então na verdade a gente não tem que estar falando para as pessoas só, né, saírem do carro e caminharem, mas a gente precisa criar uma cidade que tenha condições boas para quem já está caminhando, né? Para que também não queira parar de caminhar assim que tenha oportunidade. Porque a gente também tem um pouco esse contexto. Muita gente caminha por falta de opção, mas a hora que pode, a primeira coisa que faz é se endividar para comprar um carro. Para comprar um carro, porque é muito difícil se deslocar. Se você tivesse que andar 8 quilômetros para ir para o trabalho todo dia, você ia querer comprar um carro também. Exatamente. Então é super válido. E aí, como que a gente muda um pouco essa estrutura de cidade para que as pessoas não queiram sair correndo, fugir para se fecharem nos seus carros para viverem de uma forma melhor, né? Existe um movimento contrário também? Uma parcela ainda que pequena da população, meio uma bolha, mas de gente que não quer mais ter carro, que quer morar de outra forma e se transportar de outra forma na cidade? Acho que agora existe muito, né? A gente vê essas pesquisas também da juventude que já não quer mais ganhar um carro aos 18 anos, quando pode, já não é o objeto de desejo, assim. Mas também ainda a gente não consegue entender se tem uma questão de classe social, porque ainda é um símbolo de poder, né? Representa isso, por a gente ter, enfim, muitas desigualdades. Então, entender um pouco esse público, porque vira um pouco, né, quem pode migrar e escolher. Mas eu acho que uma coisa importante é que a cidade travou. E aí, ela ter travado, assim, que, tipo, quem anda de carro também fica enfurecido, não chega nos lugares, faz as pessoas repensarem um pouco o modo de se deslocar, né? Você passou um pouco por isso, porque você era super... Qual que é o termo? Carro dependente. Carro dependente. Isso é um termo de verdade? É um termo do movimento. Acho que não é uma palavra. Dependente. E você era super carro dependente. Exato, porque eu também tinha que fazer um deslocamento longo, era 23 quilômetros, enfim, caminhar, nem pensar. Porque você morava em São Bernardo e tinha que ir para a faculdade em São Paulo? Em Santo André. Santo André, tá. E vinha para a faculdade em São Paulo, então passava umas 3 horas sozinha dentro do meu carro, porque o trânsito era bem intenso, pegava no horário, né, enfim, de grande fluxo. E aí eu tive que sair, né, digamos, de São Paulo, viver uma experiência fora, que eu fiz um intercâmbio na Cidade do México, para experimentar uma grande cidade caótica de uma forma diferente. Eu gosto de falar uma grande cidade caótica, porque eu acho que muita gente vive isso, às vezes, no contexto europeu, e aí não consegue comparar e trazer de novo para o contexto brasileiro quando volta. E a Cidade do México é muito parecida com São Paulo em muitos aspectos. É uma cidade enorme, espalhada pra caramba. É muito maior que São Paulo. É maior, E, assim, eu considero até em termos de mobilidade urbana mais caótica. Assim, eles têm vias mais largas e expressas que cruzam a cidade, mais que São Paulo. Apesar da malha do metrô lá ser melhor, o ônibus era completamente irregular na época que eu morei, então eram tipo mini ônibus que cada um é dono do seu próprio ônibus, para e anda onde quer, não tem ponto quase que direito. E então não era super agradável se deslocar assim, mas foi o primeiro momento que eu estava numa grande cidade, tendo que me deslocar de transporte público e a pé. E eu tive uma relação muito mais próxima com a cidade. Eu me senti, assim, muito mais próxima da Cidade do México, conhecendo muito mais, entendendo até mais a cultura do que da própria cidade que eu frequentava minha vida toda. E então eu fui percebendo que tinha muita relação com essa forma de se deslocar, né? Que é uma coisa cotidiana de todas as pessoas. Então, como a gente consegue se deslocar, escolhe se deslocar e experimenta a cidade, impacta diretamente em várias outras áreas, né? E daí o Sampapé começou quando você voltou pro Brasil?
Foi isso? Eu ainda voltei, terminei a faculdade, Tá. e aí que eu Que você fez comecei. administração de empresas ou urbanismo? Ou as duas Então, coisas? eu fiz faculdade de administração de empresas. Tá. E aí depois meu mestrado que eu fiz em urbanismo. Tá. Quando eu já estava com o Que Sampaio. você já estava interessadíssima no assunto. Já estava trabalhando no assunto, mas aí toda vez que eu falava sobre isso, as pessoas falavam, você é arquiteta? Eu falava, não, administradora, aí começava a desvalidar um pouco minhas opiniões. Aí eu decidi que era importante. E você se locomove em São Paulo hoje como? Hoje, quando dá a pé, quando dá por uma questão de tempo e de distância, e muito de transporte público. Acho que ele tá sempre atrelado, né? Não existe ser 100% caminhante. Tem algumas áreas de São Paulo que são muito ruins de andar a pé? Muitas áreas. Muitas É difícil áreas, falar onde né? é muito bom. Eu moro aqui na região central, eu faço muita coisa a pé. Acho que eu faço mais coisas a pé do que de ônibus ou de metrô. Agora eu circulo meio meio restrito. Meu trabalho fica a 3 km de distância, tá super ok. Sim, tá. Não tem nenhuma grande subida ou descida, tá tudo certo. Tem uma sensação de insegurança que você tem na cidade inteira. Enfim, não vamos nem entrar nesse assunto. Sim, mas tem algumas áreas da cidade que são muito ruins de andar, no sentido de não ter calçada, de serem viadutos muito extensos, de não ter cobertura, de ter muito sol, esse tipo de coisa. Muitos lugares, assim, quando a gente vai para uma região mais periférica, é isso, a gente tem menos infraestrutura, então tem menos calçada, menos verde, mas ao mesmo tempo tem ruas que são quase que ruas compartilhadas, que não passam automóveis, as pessoas andam no meio da rua mesmo e às vezes não tem um olhar tão negativo com relação a isso, né? Porque por mais que não tenha estrutura, talvez por andar no meio da rua, mas sem passar outros carros, em algumas situações é mais seguro do que ter que atravessar 23 de maio, enfim. Nossa senhora, não se atravessa, né, 23 no caso. No caso não. Você tem que achar não tem um alternativa, tem que subir. Que inferno. E você falou mais cedo, quando a gente estava conversando no WhatsApp mais cedo, você contou sobre um projeto de revitalização. Você contou mais cedo, quando a gente estava conversando no WhatsApp, sobre um projeto de revitalização urbana junto com o COURB, que é uma coisa nas periferias. Esse projeto, na verdade, é um projeto de sinalização de um bairro, que a gente chama de legibilidade, que é como você lê o território. É projeto de sinalização urbana. Eu escrevi errado, tá? Tudo bem. E a gente, na verdade, até chama disso de legibilidade urbana, que existe esse conceito no urbanismo de você ler o território, que é como você, enfim, entende, né? Tipo, o desenho de um bairro, os deslocamentos, que ruas, que caminhos você percorre sem precisar usar o celular, digamos. Sim. Né, você usar o celular, mas entendendo que a gente não deveria ter que olhar num mapa dentro do celular para entender onde a gente está e que a própria cidade poderia nos comunicar e criar algumas referências de onde a gente está. E a gente fez esse projeto com a população para fazer um resgate histórico de lá. Onde? No Jardim Nakamura, é o bairro que é na Zona Sul, fica no distrito do Jardim Ângela. E, assim, para se situar na Boi-mirim, perto do terminal Jardim Ângela, existe até uma discussão se vai chegar metrô lá ou não. Pode ser que seja um lugar que tenha uma estação de metrô. E é um bairro que tem muitos, que a gente considerou potencialidades, ativos locais, que é porque tinha muitas organizações locais que já faziam atividades lá, mas não se conheciam também entre si. Então, como além de, né, trazer essa sinalização para quem caminha, criar uma conexão entre todas essas coisas, equipamentos, pessoas que já estavam fazendo alguma coisa pelo bairro. E aí foi um projeto super interessante em que a gente colocou placas que contam as histórias, então muita gente aprendeu até a história do próprio bairro, né? Muita gente contou a história e muitos outros que chegaram depois e não sabiam também aprenderam a partir disso. Aprenderam que tinha organizações no bairro, que tinha uma bica d'água, que passava um rio, enfim, né? Um pouco essa coisa de aprender a ler o próprio bairro e também dessa forma conseguir receber pessoas de outros bairros que podem ir passear por lá.
É um pouco, tem alguma coisa a ver? Conversa em algum momento com aquele projeto que vocês fizeram no Bexiga, do mapa do Bexiga? Conversa muito. Conta mais. Tanto que a ideia é que a gente adoraria que o mapa do Bexiga virasse depois essas sinalizações no espaço. Tá. Para mesmo quem não tem o mapa, né, em papel, físico, andando por lá. É que eu gosto muito do mapa do Bexiga, eu super sei o que é, mas quem tá ouvindo não sabe. É um projeto que vocês fizeram de mapear as ruas do Bexiga e as atrações, e vocês criaram uns mapas em papéis que são distribuídos por ali. Se você circula ali pelo Bexiga, na feirinha do Bexiga, ou nas lojas, nas cantinas, não sei o que, você encontra o mapa do Bexiga para levar para casa. Mas ele tem um site também? Dentro do site do Sampapé dá para acessar. Ele imprimir também em casa, se quiser, né? Enfim, um PDF que fica menor. E a gente fez um link também que é direto no Google Maps. Aí você consegue abrir todos os pontos lá. Perfeito. Sem só ter o procurar papel. por mapa do Bexiga no nosso site. No site, tá. E... Por que vocês começaram esse projeto pelo Bexiga? Isso é ótimo também. Porque o Bexiga foi o primeiro bairro em São Paulo que a gente fez passeio. Tá. Quando começou, em 2012. E isso foi porque um dos integrantes do Sampapé morava lá, conhecia já bastante da história do bairro, então tinha essa conexão. E porque na época, em uma caminhada que eu tava fazendo por lá, eu descobri a Vila Itororó. Tá. Isso quando ainda tinha gente morando lá, não tinha sido, enfim, desapropriada. E eu achei aquele lugar... Você que tá ouvindo não sabe do que ela tá falando, procura a Vila Itororó no Instagram, você vai cair no Instagram deles. É uma coisa muito especial, foda, que tem aqui em São Paulo. E aproveite e vão, né? Porque hoje em dia é uma vila de operários antiga na região central da cidade que ficou abandonada, virou meio cortiço durante um tempão. E foi redescoberto e agora está sendo restaurado. É um canteiro de obras aberto. As pessoas podem ir lá visitar e visualmente é espetacular. Exato. Então foi isso. Estava andando um dia e aí foi bem isso. Ele fica meio que num meio de quadras, está numa área mais baixa. Eu olhei, vi uma escadinha e descia para aquela vila, assim, surreal, né? Que tinha as colunas do antigo teatro São Pedro que pegou fogo, os leões que ficavam no teatro, né? Porque... É meio surreal, né? É uma coisa muito maluca. É muito maluco. E é muito legal, porque quando a gente foi pesquisar, né? Porque eu vi aquele lugar, mas é isso. A gente faz isso quando anda na cidade. Vê, mas é muito difícil ter informação, aprender, enfim, só vendo. E aí, quando eu fui pesquisar, que soube que era isso, né? Era um português que construiu e ele falam, né, que é como se fosse a primeira construção que usou reaproveitamento de materiais, porque ele foi pegando isso, restos de outras construções que estavam em entulho para construir o seu grande palacete ali na vila. E aquilo me chamou muita atenção, então a gente foi unindo e começou a pesquisar o bairro e a partir dessa pesquisa criou um trajeto de fazer passeio a pé lá. E foi isso, a gente ficou fazendo passeios a pé desde 2012, em vários bairros, mas o Bexiga a gente sempre voltava, né? Sempre, enfim, era meio queridinho até das pessoas, pediam para ter mais passeio no Bexiga. E aí que a gente resolveu transformar no mapa para mais pessoas terem acesso a isso, envolver mais também as pessoas do bairro, né, nessa construção. E também acho que tirar as pessoas só ali daquele corredor da 13 de Maio, né, porque muita gente pensa o Bexiga, pensa só na 13 de Maio, que é uma rua importantíssima do bairro, tudo bem. Mas tem Bexiga pra dentro, vai até a Vila Itororó, vai até lá embaixo, a Major Diogo, tem um monte de coisa pra ver. Não é uma reta, né? E foi isso, toda vez que as pessoas iam fazer passeio, a gente perguntava, quem já veio pro Bexiga? Todo mundo sempre já tinha ido, mas... Foi comer na cantina. Exatamente, chega lá, come na cantina e vai embora. Então era, não, aproveita essa visita e vai conhecer o que mais tem no bairro. E até porque é um bairro que ele tem essa característica, enfim, ele é mais caminhável. Sim. Né? Ele tem essa dinâmica até também de uso de espaço público, que parece, né, um bairro tranquilo e no fundo ele tá num lugar muito central da cidade. Muito central da cidade. A gente não pensa muito assim, porque ali não tem o quê? Não tem metrô. Não tem uma estação Bexiga. Existe até um plano de ter, né, ali no 9 de julho. Mas enfim, imagino que isso está muito longe. Ainda não tem. Mas... Aliás, você é favorável à estação de metrô do Bexiga? Porque você fez uma cara, acho que não. Não, é porque... O que os moradores da área acham? É porque eles desapropriaram muito para construir essa estação que e nunca nem começou. E aí... Nunca nem começou, tá uns tapumes ali, faz 10 anos. Só que, enfim, existe um medo muito grande de, enfim, valorizar, gentrificar, enfim. Então, tem uma discussão muito grande de como manter, né, talvez aluguéis sociais, alguma outra coisa que não
expulse a população, porque é isso, é uma zona muito central que tem um preço relativamente acessível. Sim. Então, como manter também essa comunidade que se conhece, e que ela é historicamente muito rica, né? Faz muito parte da história de São Paulo. Não é o caso de tirar as pessoas dali. Como já aconteceu em tantas áreas da cidade. E aí a partir disso também, dessa especulação de se vai ter metrô ou não vai, surge toda a questão também ali do lado do Teatro Oficina, né? Se vai subir. E aí vários terrenos começam a ser disputados. Então, eu sou super a favor, né, de ter mais transporte, mais acesso. Não dá para falar não, porque seria bom também para quem mora lá. Mas sempre como a gente consegue ter uma discussão que inclua as pessoas que moram já no lugar, né? E assim, precisa ter mais uma estação de metrô ali, porque ali tem o corredor da 9 de Julho que passa ônibus da cidade inteira. Eu pego aquele corredor quase todo dia, então tem mais ônibus ali em cima. Você caminhando está muito perto da Avenida Paulista, que já tem uma estação de metrô, então não sei o quanto o bairro se beneficia muito de uma estação de metrô. Então essa é toda a a gente precisa de metrô pra caramba na periferia. Tem um monte de bairros que realmente precisam muito de um metrô. Bexiga precisa? No mundo ideal seria incrível todos os bairros, enfim, todos os lugares terem. Quando a gente vê, óbvio, Londres é onde tem a rede de metrô mais extensa do mundo, mas as estações elas ficam a 5 a 8 minutos a pé uma das outras, o que significa que elas são muito próximas. E você pode até escolher, Londres né? tem acho que uns 150 anos de metrô. Antes também tem isso. Exato. Mas a gente tem que olhar sempre o... Dezenar o melhor. Mas, fica a ideia aí pra mim mesmo, depois quando eu estiver editando, eu preciso chamar alguém do Bexiga pra vir falar sobre questões do Bexiga. Isso. Aqui. É que é um bairro que eu gosto muito, é um bairro que fala muito alto no meu coração, assim. Eu moro bem pertinho, eu moro na Bela Vista, não no Bexiga, do lado de lá da 9 de Julho, que não é Bexiga mais. Mas eu atravesso o Bexiga 3 vezes por semana. É um bairro que eu gosto e eu acho um bairro pouco conhecido, porque tem essa coisa, as pessoas pensam ali nos italianos, nas cantinas, mas tem muita coisa acontecendo ali. Você passa no Bexiga de fim de semana, sempre tem coisa na Vai-Vai, tem um monte de grupos de caminhadas, de gente conhecendo o bairro, isso tem cada vez mais, de turismo. E caminhada fotográfica. Enfim. E turismo afro, e as pessoas fazendo churrasco na rua, é uma coisa muito... Isso tem pra caramba na periferia, no centro você não tem tanto, e ali no Bexiga sempre tem. Sim. Então, queria que mais partes do centro fossem assim, porque parece uma área muito ocupada, né? Muito viva mesmo, assim, com muita conexão entre as pessoas. E aí, acho que foi legal você falou essa coisa, queria que as pessoas conhecessem mais, que existia esse medo um pouco do mapa, assim, do tipo, a gente também vai valorizar ou gerar alguma coisa. Mas aí a gente, enfim, vendo outros projetos, lendo um pouco até sobre patrimônio, esse tipo de coisa, e como outros países, outros lugares também lidam com isso, a gente, na verdade, se posicionou muito mais que a partir das pessoas conhecerem a história, elas têm mais desejo de preservar aquilo. Tá. Quando você não tem o conhecimento, né, e as pessoas para além do bairro mesmo, não tem por que você defender algo que você nem sabe o que é. Então, inclusive, se o Bexiga for ser, né, especulado e etc., que a gente tenha já uma população que conhece, valoriza e entende aquela história e por isso quer manter e preservar ela ali. Então, ajudar... É o que tá um pouco tentando se fazer com a Oficina, né? Que tem uma história tão rica, tão importante para a cidade, para a cultura do Brasil como um todo. Então, tipo, vamos não derrubar isso aqui, galera? Vamos deixar isso aqui acontecer. Isso, conhecer é muito importante, né, para valorizar, senão a gente deixa a cidade sendo renovada sem critério, né? E óbvio, precisamos mudar, modernizar, mas... E o mapa do Bexiga é o único mapa que vocês fizeram no Sampapé até agora ou tem outros? Não, por enquanto é o único. E qual que é o próximo? Vocês já têm esse plano? Então, ainda não tem. O nosso segundo bairro que a gente começou a fazer passeios foi o Ipiranga. Então, talvez... Maravilhoso, que o Ipiranga é um bairro que eu não conheço nada. Daí você já pode pegar e explorar lá. O museu, o lanchonete Seu Osvaldo e um lugar de paella que tem ali, a paella do Pepe. Você foi pontualmente. Super pontual. Isso eu fui de carro. Não, então você tem que caminhar lá. Porque, inclusive, ele tem, digamos que uma relação com o Bexiga. O Bexiga foi o primeiro bairro em São Paulo que existia um tombamento de bairro. Que antes só se fazia tombamento, né, de construções isoladas. E entendeu-se que era importante a formação urbana e um conjunto de casas estombou o bairro. E aí o Ipiranga, um pouco nessa sequência, também conseguiu fazer meio que um tombamento coletivo de várias construções
lá, que tem uma história bastante diferente, mas de alguns hospitais, instituições de ensino que foram construídas e que agora, além de ter uma arquitetura super interessante, ainda são usadas contando. Também é um bairro bem bairrista, digamos. Assim, as pessoas têm orgulho de morar lá. de Bom, serem de tem lá. vários desses em São Paulo, Tem. né? Depois dá pra chegar na Moca, dá pra chegar na Vila Mariana, na Lapa. Sim. Mas o mapa do Bexiga, imagino, foi um momento bastante importante na história do Sampapé, né? Você citou outros também, você falou da Paulista Aberta. Qual que foi a participação de vocês ali na Paulista Aberta? Então, nossa participação foi... Peraí, rapidinho, só pra gente contextualizar. A Paulista Aberta tá rolando desde quando? A Paulista Aberta tá rolando desde 2015. Tá. E, bom, nossa participação foi ter a ideia, falar, acho que abrir a Paulista é uma Vocês coisa... que propuseram isso pra prefeitura. Sim. Amiga, obrigada! Eu não sabia, é. vou aproveitar pra diretar um pouco. Porra, que foda, valeu! Foi Não, assim, pra muito quem da não hora. é de São Paulo ou não pegou essa história do começo. A Paulista Aberta começou na gestão do Haddad e teve, tipo, uma edição ou outra, era uma coisa especial, e depois virou uma coisa mensal, e daí uma hora virou todo domingo. Isso. Por demanda da população mesmo. Então, a gente pediu, desde 2014, a gente começou essa mobilização mais formal, A gente, em vários dias mundiais sem carro, que é dia 22 de setembro, pedia para a prefeitura, a gente pode só no Dia Mundial Sem Carro, né, ter a Paulista aberta para as pessoas para mostrar como um símbolo, e a gente nunca conseguiu. E aí, inclusive por ter já morado na Cidade do México, em que eles tinham já uma rua, uma avenida muito importante aberta para as pessoas, e vendo isso acontecer em várias cidades, né, Bogotá é o grande exemplo, mas a gente tem aqui Rio de Janeiro, a própria Brasília, né, que é a cidade dos carros, tem uma via Nossa, principal. construído no auge dessa história. E aí, enfim, também abrem uma avenida para as pessoas aos domingos. A gente começou com essa ideia de pedir que a Paulista abrisse para as pessoas aos domingos. E aí começou uma mobilização junto com uma organização que chama Minha Sampa, que eles tinham uma ferramenta que cada pessoa que pressionasse, apoiasse, era online, chegava um e-mail na caixa de e-mail do Haddad. E aí chegaram 2.000 e-mails primeiro pedindo, e esse é um jeito de o poder público, primeiro, né, entender, tem uma galera pedindo isso, né? Inclusive receber para fazer reunião e começar a discutir isso como uma possibilidade de projeto. E, ao mesmo tempo, a gente fazia algumas ocupações na calçada mesmo, convidando as pessoas que passavam para brincarem, né? Isso era, né, ainda a gente não tinha via, então era mais tentar mudar meio que uma chavinha de, tipo, você pode desacelerar e brincar na rua, pode ter uma ocupação mais lúdica, e para virarem potenciais apoiadores que também iam mandar lá seus e-mails, né? Então, depois de um ano nessa pressão, foi o que você falou, a gente conseguiu esses 2 vezes que a gente chama de teste da Paulista, mas que, na verdade, foi a inauguração da ciclovia, porque ia ter muita gente por uma questão de segurança, a CT teria que bloquear a rua, e a gente se apropria um pouco disso e fala, por fim, a prefeitura topou fazer um teste. E chama todas as organizações que a gente conhecia para trazerem atividades pro meio da rua, Sim. tipo, traz pular corda, vai ter bike food, vai ter não sei o quê. Que são as coisas que estão rolando na Paulista agora todo domingo. É. Bolha de sabão, 1 milhão de banda, que nem o Lollapalooza, tem um monte de banda, um do lado do outro, umas blogueiras tirando foto. Um festival, assim. E a gente achou isso até muito louco, porque a apropriação por todo mundo foi muito rápida, quando começou a acontecer o projeto realmente. E com as mesmas atividades que tinha se proposto desde o começo, né? Sentar na rua, não é uma rua de esporte. Que nem em muitos lugares, quando normalmente tem esses bloqueios de via, as pessoas vão para só pedalar e correr. E lá não, tem essa coisa do passeio, né? De realmente ressignificar meio que a rua, assim, um lugar que normalmente Um passa monte de carro. protesto, das mais variadas causas. Aí virou de tudo, né? É um lugar democrático que todo mundo fala. Eu moro ali, né? Eu não vou muito, porque fica muito cheio. Sim. Eu não tô reclamando, eu acho que é ótimo, fica muito cheio. Tem que vir gente mesmo, porque se ficasse vazio não ia rolar, então tem que ter. Então, às vezes eu vou de manhã, faço alguma coisa, porque depois fica muito cheio de um jeito que eu não gosto. Sim. Mas tudo bem. E eu comecei a perceber, assim, vem ônibus. Vem ônibus de outras partes da cidade, às vezes do interior, estaciona nas ruas próximas ali, as pessoas passam o dia circulando pela Paulista e vão embora. Porque
Claro, a gente poderia fazer uma coisa parecida em várias avenidas planas da cidade. Tem um monte delas. Só que nenhuma tem, tipo, 20 cinemas, Exato. 14 museus, um monte de loja, um parque, um monte de coisa. E em outras regiões da cidade as pessoas não têm esse acesso, só tem shopping. Tem cinema dentro do shopping grande que fica ali numa área do bairro. Então as pessoas vêm pra cá pra curtir isso também. É um contexto muito único, né? E aí é isso. Agora realmente é muito cheia. É muito cheio. É muito cheia. Fico achando que vai ter que resolver de alguma forma aí também. Não sei qual que é a solução, não tô aqui me propondo a resolver, mas, meu... Pra gente é isso, é ótimo porque mostra que tinha uma demanda ali super Enorme. reprimida de ficar na rua e que então a gente precisa de mais rua Sim. aberta, né? Porque realmente quando a gente conta, a Paulista é super emblemática, as pessoas perguntam, mas quantos quilômetros são? E a Paulista, na verdade, não é uma avenida pequena, ela Curta. tem 2,7 quilômetros. Aí falam só isso e é tudo isso pra cidade? Pois só tem é, um né? monte de coisa. Eu recebi uns amigos da Colômbia para gravar um programa em São Paulo no começo do ano passado e eles tinham uma ideia de que a Avenida Paulista era uma das maiores avenidas do mundo. Nossa. E eu tipo, não, cara, a gente pode andar de ponta a ponta, super assim, a gente faz assim 1 horinha. Não tem. Ele já acabou? Mas é uma das maiores avenidas do mundo. Nossa, de onde você tira? É por causa Simbolicamente. Tem tantas coisas acontecendo num espaço tão curto, físico, que parece que ela é muito maior mesmo. Acho que é mais atrações por metros quadrados. Mas inclusive, só uma coisa legal, tá? De quando surgiu a Paulista Aberta, o Ministério Público foi meio que contrário, porque alguns moradores acionaram o Ministério Público, falando que não era interesse da população, e a gente, inclusive, teve que ir lá mostrando, não, é uma demanda social, não é um projeto político. Não é um projeto da gestão, são várias pessoas pedindo por isso. E aí um dos argumentos do Ministério Público foi, mas mais uma vez um projeto só para a zona central da cidade? E então virou um projeto que se chama Ruas Abertas, que cada subprefeitura deveria ter uma avenida também acontecendo. E a gente tem várias acontecendo, mas é o que você disse, não tem o mesmo contexto. Então, por exemplo, a Sumaré é uma dessas avenidas que tem um trecho, mas ela é bem menos, né, badalada. Digamos. A Sumaré é exatamente esse exemplo que você deu, que as pessoas vão ali fazer esporte, as pessoas vão ali correr, fazer exercício, fazer alongamento, mas a Sumaré não tem um monte de livraria, museu gratuito. Mas seria um jeito das pessoas não irem todas para a mesma avenida e pelo menos ter outras, mas é que o contexto da Paulista é de muita concentração de cultura mesmo, então... não dá muito para competir. Existe um movimento até de umas pessoas do centro falando, poxa, no centro a gente também tem tudo isso e por que as pessoas não vão aos domingos, né? Dá para fazer na São Luís, dá para fazer dá para fazer. Dá para fazer. Tem muito. E ali não tem o argumento dos hospitais, né? Porque os paulistas sofrem muito com isso também. Mas tem os hospitais. Mas os hospitais aparentemente eles se viram. Na verdade, até isso foi super legal, porque tinha esse argumento dos hospitais, que a gente não sabia muito como responder, porque a gente não tinha o dado sobre isso. E aí, na época, a Carta Capital fez um levantamento, ligou para todos os hospitais e todos falaram, não, a gente não usa a Paulista. Tipo, pra gente não é um problema, ela tá bloqueada. E aí foi ótimo, porque foi um dos argumentos principais, assim, caiu de um dia pro outro. Então... então acho que dá pra Então dá pra fazer. E quais são outros momentos-chave, assim, do Sampapé? A gente falou da Paulista Aberta, do Mapa do Bexiga, do projeto de sinalização. Legibilidade. Isso, do projeto de sinalização urbana. E você citou também as Jornadas de Junho. Não é um projeto, Sim, de jeito nenhum. Nossa, mas por que isso, em que contexto foi importante para o Sampapé? Mas isso foi muito importante porque a gente começou um ano antes das Jornadas de Junho, foi em julho de 2012, né? E quando a gente começa, parecia, a gente, né, quando ia falar com as pessoas, contar do projeto, que era um projeto de louco, assim. Tipo, não faz nenhum sentido falar sobre caminhar em São Paulo, melhorar caminhar na cidade. Olha essa cidade, olha a dimensão, isso não vai funcionar. Ninguém quer andar aqui, é sujo, é perigoso. Exato, todo tipo de classe de argumento, né? Na verdade, as pessoas querem fugir daqui, só vêm aqui para trabalhar. E quando tem a Jornada de Junho, por mais que ela se desdobrou em 1 milhão de pautas depois, pra gente, a gente gosta de lembrar que foi muito importante, sim, os 20 centavos, né? Porque foi a primeira vez que a gente tem
assim, um movimento urbano pelo deslocamento. Porque, no fundo, não é só a tarifa, né? É uma coisa do tipo... Já é super caótico se deslocar nessa cidade, já é difícil. E ainda vocês querem cobrar mais, né, por isso. E aí, pra gente é muito marcante o termo mobilidade urbana ter popularizado. E aí, dentro disso, o caminhar era algo que fazia parte, né? Porque Sim, era muito simbólico. Deixou de ser o ônibus, o carro, e foi essa coisa da mobilidade urbana. Então, como as pessoas se deslocam, então, na cidade com qualidade. E aí, caminhar começou a ser uma potencial solução, começou a fazer sentido. E isso foi tendo desdobramentos vários, assim, desde estrutura municipal mesmo, de agora ter área que é focada em deslocamento a pé na cidade, até... enfim, as pessoas geral mesmo, assim, opinião pública também, jornais começarem a usar esses termos e valorizarem iniciativas que tinham relação com isso. Deixou de ser de louco, assim. Sim. O descredista, virou uma boa ideia. E uma outra coisa que você comentou é que... Peraí, eu perdi aqui. Uma outra coisa que você comentou que eu achei super interessante é o projeto Mulheres Caminhantes, um projeto de gênero e caminhabilidade. O que é isso? Vamos lá. Não. Isso é algo que tá rolando agora? É algo que tá rolando agora. Tá. Acho que todas as coisas continuam sempre enrolando, né? Mas acho que foi algo que é mais atual. Por mais que, enfim, eu sou mulher... Quase todas as organizações que discutem esses temas são lideradas por mulheres e a gente, de alguma forma, já tinha um pouco essa reflexão, né? Por que a gente que está se preocupando mais por isso? A gente começou a ter um acesso a mais dados com relação a isso, de que nem eu falei que as pessoas caminham mais, na verdade, as mulheres caminham mais do que os homens na cidade. E isso desde uma questão de um papel de gênero que ainda é imposto, então as mulheres cumprem papel, né, de cuidado. E isso significa fazer pequenos trajetos para levar para a escola, para levar alguém para o hospital, para cuidado mesmo, fazer as compras. E esses deslocamentos, normalmente, eles são feitos a pé. Por duas razões. Um, porque normalmente é feito no bairro, né? Numa distância, digamos, razoável e caminhável. E porque todo o planejamento de transporte das cidades, ele é feito centrado na produção. Então, meio que um movimento casa-trabalho. Tá. Se não é, tipo, periferia-centro, onde está concentrado os trabalhos, é muito difícil ter outro modo de transporte. Então, caminha-se também por uma falta de opção e mulheres caminham muito mais. E apesar de caminharem muito mais, são as que se sentem mais vulneráveis ao estar na cidade caminhando, né? Seja, enfim, pelo um medo segurança pública geral, mas por uma questão mesmo de assédio sexual, de violência simbólica do machismo que acontece muito nos espaços públicos. E então a gente começou esse projeto em que é uma metodologia que convida mulheres a fazerem 2 caminhadas, né, no espaço, uma falando como se sentem, caminhando num território, né, me senti bem, me senti mal, me senti ameaçada, quis sair correndo daqui. E depois a gente volta para esses espaços e avalia como eles são, das características mesmo, assim. Desde condição de calçada, tipo de comércio que tem naquele lugar, para entender o que uma cidade que é mais amigável, mais segura para mulheres precisa mudar também na sua estrutura. E aí, desse processo, a gente vai aprendendo e reivindicando muito essas mudanças. Acho que uma coisa bem marcante que aconteceu no que a gente fez de uma forma mais intensa, que é no entorno do metrô Santana, com um grupo de mulheres lá, foi com relação aos totens de propaganda dos pontos de ônibus. Tá. Eu, sendo mulher, né, enfim, odeio eles por uma questão de propaganda mesmo, mas para elas, elas apontaram muito como aquela estrutura ser algo que alguém pode estar escondido atrás. Tá. Então, trouxe essa questão de que... Porque provavelmente isso acontece. Isso acontece, E mesmo se não acontecer, eu acho que isso que é interessante. Quando a gente lida com uma cidade só pelos dados, sei lá, só aconteceu o assalto aqui, então só esse lugar é problemático. Ou só aqui teve casos de assédio. A gente elimina um pouco essa coisa da sensação, que para as mulheres é mais importante ainda, que se você não se sente segura, tanto faz se já aconteceu alguma coisa lá ou não, você não vai naquele lugar. Então, inclusive, muitas ruas que, se for olhar por ocorrência, não aconteceu nada, é porque, na verdade, ninguém nem tem coragem de entrar naquela rua.
Então, mesmo que não tenha, vários casos que comprovem que as pessoas se escondem atrás dos totens, pelo simples fato do totem te gerar aquela sensação de que pode ter alguém e limitar a sua experiência da cidade, ou deixa de sair à noite, não acessa estudo, enfim, você vai excluindo aquela pessoa ainda mais, né, e tendo um menor acesso, ele já é problemático de estar no espaço. E as mulheres, historicamente, para decisões urbanas, não tiveram voz, né, e quando, enfim, tanto a gente vê que nos órgãos de planejamento, na própria CET, menos de 30% são mulheres, então esse olhar é bastante desconsiderado, a gente não tem muitos projetos de participação. Então, é uma forma da gente trazer mais à tona e conseguir influenciar, né? Tentar influenciar os planejamentos com esse olhar. E acho que, assim, o totem, ele é super representativo, mas pra gente é super importante que a gente sempre olha que qualquer mobiliário, ele não pode parecer um esconderijo. Uhum. Então, por mais que eu defenda que tem que ter espaços para sentar na cidade, esse banco, ele não pode ser algo que eu ache ou que pode virar um potencial esconderijo, porque senão algo que era para ser melhor, né, virar uma convivência ali no espaço público, para uma parcela da população pode virar uma ameaça e pode excluir das ruas da cidade. Nossa, mas homem não pensa nisso mesmo. E não vai pensar. Não vai pensar, então, por isso porque que não faz parte escutar, da preocupação deles. Exatamente. Agora, e o que é a Semana do Caminhar que vocês estão fazendo agora em agosto? A gente está, nesse episódio, está sendo gravado no finalzinho de julho de 2019. Então, a gente vai falar de um projeto que eles estão fazendo agora em agosto de 2019. Se você está escutando depois disso, desculpa. Se está escutando antes, venha. Isso, tá sério como divulgação. Frequente. Bom, a Semana do Caminhar é uma semana de eventos. Que acontece em que dias? Que acontece, esse ano vai ser do dia 4 ao 10 de agosto. Mas sempre é na semana que pega o dia 8 de agosto, que o dia 8 de agosto é considerado o Dia Mundial do Pedestre. Tá. Porque foi o dia que os Beatles, em 69, tiraram a foto da capa atravessando a Abbey Road. Que reverência! Sério? Sério. Olha lá, juventude nem tá ligada. Procurem a capa. Procure saber, jovem. Tá. Enfim, como foi muito simbólica, era uma sinalização de pedestres numa capa, né, super pop até então, né? Virou o Dia Mundial do Pedestre e a gente pega essa semana do Dia Mundial para celebrar o caminhar nas cidades, convidando várias cidades brasileiras a se juntarem a isso, promoverem atividades nas suas cidades, de forma que a gente chame atenção mesmo para isso, né? Tanto dos municípios, de, enfim, fazerem mais projetos com relação a isso, quanto das próprias organizações terem mais voz e trazer outras organizações que não necessariamente falam de caminhar na cidade, mas entendam que é um tema transversal, seja com, enfim, saúde, com sustentabilidade, mesmo muitas organizações cicloativistas se juntam e começam a falar disso. Então é a gente trazer de uma forma bem positiva que o caminhar é tão importante, né? E vamos ter a divulgação de uma pesquisa sobre se deslocar a pé na cidade. Que acho que esse também vai ser meio inédito. Que não é a pesquisa do metrô. Não é a pesquisa do metrô, é feita pelo Ibope e pela Rede Nossa São Paulo, que tem uma questão de olhar para essa coisa da satisfação um pouco, né, do paulistano com a cidade, vinculada aos planos de meta, esse tipo de coisa. E a gente, esse ano, construiu junto com eles uma pesquisa voltada para deslocamento a pé, justamente o que o metrô não pergunta, assim, tentando entender outros dados. E uma das questões, por exemplo, é queda em calçada que não é considerada um acidente de trânsito, mas acontece muito e demonstra que a infraestrutura para quem caminha está muito ruim. A gente vai tentar mapear nessa pesquisa, perguntando quem caiu já e quem ou conhece ou viu alguém caindo na calçada, para mostrar todo mundo. Exato. Mas a gente precisa de dados, né? Sim. Aquela coisa assim, para aparecer lá. Quantos por cento viveram isso? E voltando para o Sampapé, quais são os próximos planos de vocês? Tá. Muitos? Muitos. Ai, que bom! Tem muita coisa para fazer na cidade. Não, acho que, enfim, tem essas... Você falou uma coisa que eu achei super interessante no WhatsApp, que de repente podia nortear essa resposta, que é como tornar a cidade melhor para caminhar. Esse é a meta de vocês, né? Esse é meio que o nosso norte. Enfim, acho que toda organização, meio que sem fins lucrativos, o objetivo final seria não precisar mais existir, né? Sim. Tipo, não precisar mais defender uma cidade que fosse boa
para caminhar, que já fosse incrível todas as experiências. Mas, enfim, dentro disso, o que a gente consegue fazer aí num tempo mais médio, curto para a cidade. E, enfim, a gente tem muitos planos de fazer mais ações. A gente começou a fazer esse ano de urbanismo tático, que é, enfim, a partir de pintura, de algumas infraestruturas temporárias, mudar um espaço público. Para a gente, bastante importante, lugares que passam muitas pessoas a pé. Então, a gente fez uma intervenção aqui na Paulista com a Consolação, em que colocou sinalizações para pedestres, fez uma pintura no piso que justamente dava esse norte para um lugar que passam 20 mil pessoas, mas é invisível, assim, na estrutura da cidade. E o quanto a gente consegue fazer mais isso para ir mudando aos poucos, né? Essa coisa meio acupuntura urbana. E também continuar com esses projetos que a gente consiga trazer a participação cidadã, esse engajamento cada vez mais na hora de se planejar e modelar a cidade, né? Então, vão desde essas metodologias da Mulheres Caminhantes, uma outra que a gente tem que chamar Índice Cidadão de Caminhabilidade, como continuar promovendo, enfim, as caminhadas, os mapeamentos que fazem com que a gente tenha acesso a esse caminhar de uma forma mais lúdica também, mais leve e mais prazerosa. E da tua experiência pessoal, enfim, o seu papel tá fazendo 7 anos, né? Tá velhinho. Quais que foram... O que você, que enfim, vive muita cidade, anda muito na cidade, pensa nisso o tempo todo, quais que você acha que são as principais mudanças em São Paulo, nesse sentido do caminhar, nesses 7 anos? Que aconteceram? Porque aconteceu muita coisa nesse período. Mais ou menos. Eu acho que a gente sempre fala olha como a cidade mudou. E aí, cada vez que eu vou para outro lugar, eu acho as mudanças aqui muito tímidas, assim, perto do que poderia Talvez acontecer. Elas sejam muito de bolha, assim, elas são muito do centro expandido. Eu acho que, enfim, rolou essa coisa mais centro expandido de voltar a ocupar os espaços públicos, ressignificar. Mas até uma coisa que, enfim, na periferia sempre aconteceu de uma forma mais natural, mas isso não necessariamente trouxe melhores infraestruturas, né, ou experiências nesses lugares da cidade. Mas eu acho que talvez a construção realmente vai de uma malha cicloviária, trazer isso para o debate foi uma mudança muito importante. Inclusive, mudou, acalmar a cidade, enfim, várias outras coisas. E para a gente também, para mostrar que como a pauta do caminhar não ganha espaço mesmo, né? Por mais que tinha mais gente sempre, né, caminhando, tinha mais questões, é muito melhor fazer um plano para os outros modos sempre, assim. Óbvio que pra gente vem combinado, mas também mostrou uma invisibilidade, assim. Mas eu acho que para quem até viveu a cidade nesses últimos anos, talvez o que mais se perceba mesmo foi essa questão de usar mais os espaços públicos, se encontrar nos espaços públicos, né? Sair um pouco do shopping, as pessoas parar de ter um lazer tão atrelado ao consumo. E acho que isso é muito vinculado ao uso das ruas, ressignificação. Mas estruturalmente é muito difícil. Ainda é pouco. Ainda é bem pouco. Tem muito para melhorar. Eu espero que nos próximos 7 anos, por exemplo, a 23 de maio tenha virado um parque linear, com o rio exposto e sem carros passando. Mas... Menina, que otimismo! Eu achei que já podia ter acontecido. Pô, tomara. Do mesmo jeito as marginais. Enfim, acho que a gente podia ser mais ousado assim, nas nossas mudanças, mas... Depende de muitas pessoas e fatores. Depende de muitas coisas. E pra gente encerrar, tem uma coisa que eu esqueci de te pedir antes, desculpa, vou pedir agora. Todo mundo que vem aqui no podcast eu peço pra indicar uma música. E agora, nessa temporada, eu tô pedindo pra indicar alguma coisa que você acha que tem a ver com São Paulo, que você, não sei, te faça pensar em São Paulo, ou que você ouve quando você tá em São Paulo, ou que tenha São Paulo no nome. Tanto faz. Tem que ser uma música. Mas, na verdade... É que eu não lembro o nome agora, mas é aquela música da Lué de Luna. Trago uma mala de mão, dentro uma oração. Fala sobre, acho que, não sei se chama Um Corpo no Mundo. Um Corpo no Mundo no Lué de Luna já rolou. Já rolou. Já indicaram. Porque tem tudo a ver.
Mas a São gente não Paulo, tem problema. inclusive. Foi no começo da segunda. Foi na primeira Ninguém vai temporada. lembrar, né? Faz tempo. Ouçam o episódio com a Lívia Guiara. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Que ela fala da Lua de Luna. Caiu super bem. Mas já tem tempo suficiente pra gente repetir durante um ano. Ai, Tá tudo bem. Pode. Maravilha, Lua de Luna. Sou minha própria sorte. E escuta, redes do Sampapé, onde que as pessoas encontram? Repetindo, no Instagram, @sampapesp, Facebook Sampapesp, site Sampapesp também. Não, site sampapé.org. Tá bom. Mas se dá um Google Sampapé, Você encontra. E você que tá dirigindo, fazendo outra coisa, eu vou deixar isso na descrição do episódio pra você poder pegar depois também. Tá bom? Letícia, super obrigada pela tua presença aqui. Continua acompanhando e daqui a pouco eu vou lá fazer a caminhada no Ipiranga com vocês. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embalagem.